Olá, seja bem-vindo ao canal do Estratégia Carreira Jurídica. Está começando mais uma entrevista por aqui. Hoje nós vamos conversar com o Marco Antônio, que foi aprovado no Ministério Público da Bahia em terceiro lugar para promotor de justiça. Então ele vai contar para a gente aqui um pouquinho da trajetória, né, as dificuldades que ele enfrentou, que enfim, né, todo mundo enfrenta. Mas antes de tudo isso, a gente quer te conhecer, Marco Antônio. Então seja muito bem-vindo e pode se apresentar. Obrigado, Paulinha. Um alô para todo mundo que está nos assistindo. Agradeço a Estratégia também pela oportunidade de estar compartilhando aqui a minha trajetória com outros candidatos que também estão enfrentando um caminho que eu percorri. Eu sou de Salvador, Bahia, tenho 31 anos, sou formado pela UFBA e estou nessa caminhada dos concursos públicos desde 2017. Boa. Recentemente fui Então, aprovado no Ministério Público e estou à disposição. conta pra gente como tudo começou, né? Quando foi que você se formou em direito e se nessa época você já tinha realmente intenção em seguir concursos de carreira jurídica ou se não, se isso foi acontecendo ao longo do tempo, né? Então, faz um resuminho aí de como tudo começou. Certo, eu formei em 2016, em agosto, mais ou menos, julho, agosto. E durante a faculdade eu já tinha escolhido fazer concursos públicos. Meu pai, ele é funcionário público da área jurídica, então tive essa influência familiar. Comecei os estudos de forma efetiva em 2017. Inicialmente prestei diversos certames e após uma breve pausa retomei os estudos com foco na Defensoria Pública e na sequência eu fiz a Advocacia Geral da União e por fim o Ministério Público da Bahia. Mas quando você escolheu, seguir os concursos públicos, você já sabia exatamente o que você queria ou não? Realmente foi mudando? Não, a certeza assim do que eu de fato escolheria para seguir, ela foi mudando conforme as provas e algumas frustrações e outras aprovações, mas sempre quis a carreira jurídica de fato, embora tenha alterado ao longo do tempo as minhas preferências. E aí, então, você teve a influência do seu pai, né? Mas quando você decidiu, então, seguir essa área, como foi que você montou o seu plano de estudos, né? Qual foi o primeiro passo ali que você deu? Porque muita gente se sente perdida, né? Não sabe por onde começar, que materiais usar. Então, como é que foi esse momento para você? Então, eu procurei priorizar, em um primeiro momento, as matérias que eram principais e os assuntos principais dessas matérias. E conforme avançava nesses conteúdos que tinham maior relevância, passei a acrescentar outros temas que eram de menor importância, temas secundários, e com isso foi aumentando progressivamente a nota até conseguir a tão sonhada aprovação. Uhum. E como que era feita a divisão dessas disciplinas ao longo da semana para estudar? Quantas horas você estudava por dia, né? Como que você montou exatamente ali o seu plano de estudos? Você tinha metas diárias? Eu trabalhava também, então eu reservava o período da manhã, acordava bem cedo para conseguir bater logo a meta que eu tinha traçado para aquela semana. Para dinamizar os estudos, eu escolhia ali duas, três matérias, normalmente estudava duas matérias e fazia questões de uma terceira, para que com isso mantivesse a motivação. E as metas eram semanais, porque como eu trabalhava também, é normal que em alguns momentos eu tivesse que adaptar. Então, essa flexibilidade era importante para que eu não me sentisse desmotivado por não conseguir cumprir aquilo que eu tinha planejado. Uhum. E isso também valia aos finais de semana, feriado? Você estudava todos os dias ou tinha algum dia de folga? Durante o final de semana, pelo menos durante um dia, geralmente o sábado pela manhã Uhum. ou o domingo pela manhã. Era um período Legal. que eu utilizava para resolver as pendências da semana. Uhum. E você teve alguém que te ajudou durante esse período? Porque você trabalhava e estudava, né? Então, grande parte do seu tempo era focado nessas duas coisas, né? Então, como é que você fazia atividades em casa, enfim, né? Dava conta de todo o resto. Você teve ajuda? Com certeza, ninguém consegue nada sozinho. Então, minha família foi muito importante nesse momento. Meus pais ajudaram da forma que podiam, tanto com as questões da casa mesmo, também com questões de viagem e despesas de concurso, que a gente sabe também que são altas. Minha noiva também teve a participação bastante ativa e meus irmãos. Então, foi um conjunto de pessoas, né, familiares e amigos que contribuíram para que eu conseguisse êxito na minha caminhada.
Bom demais. E olha, você pensou em algum momento em desistir? Você teve muita dificuldade em algum momento, durante a sua trajetória de estudos? Tive sim, na verdade eu cheguei a fazer uma breve pausa em 2019. Acredito que o principal erro tenha sido realizar muitas provas de forma precoce ao longo de 2017 e 2018, o que acarretou um certo desânimo. Então, em 2019, eu pausei os estudos durante um período, retomei em 2020 com foco na Defensoria Pública. E, a partir disso, do foco que eu estabeleci, os resultados começaram a aparecer. E o que que foi que te incentivou a voltar a estudar em 2020? Acredito que as oportunidades que estavam por vir, então eu refleti, adaptei algumas questões, alguns métodos de estudo, passei a observar que era possível, embora tenha vindo a pandemia, né, em março de 2020, o que acabou fazendo com que as provas só retornassem em 2021. Mas eu mantive o fluxo dos estudos e acreditando, mensurando os resultados com simulados, com questões, eu percebi que estava no caminho certo e que havia Hum. corrigido os erros iniciais, né, do período que eu tinha me formado. Quais foram as disciplinas que você mais teve dificuldade? Olha, durante a Defensoria Pública, sem dúvida, a criança e adolescente era uma pedra no calcanhar. A gente conseguia corrigir os erros, avaliava as provas que eu tinha feito, que eu tinha errado, que eu tinha acertado, e com isso ajustar, fazer os ajustes necessários para que conseguisse superar essas barreiras. Mas criança e adolescente realmente foi uma dificuldade inicial. E como que você fazia as suas revisões, até para essas disciplinas que você tinha mais dificuldade, né? Precisava olhar novamente? Você tinha algum método específico ou em cada momento você revisava de alguma forma diferente? Eu fazia muitas questões e, a partir da percepção do que eu estava errando mais, eu ia para os resumos, geralmente, e focava naqueles conteúdos que eu estava tendo mais dificuldade. A partir disso, ia naturalmente melhorando em alguns aspectos e piorando em outros que eu deixava de lado, mas tentando equilibrar todas essas disciplinas e assuntos ao mesmo tempo. E bom, para os concursos de carreira jurídica, as etapas são muito diferentes em relação a outros concursos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi a sua preparação para essas etapas, né? Discursiva, a etapa da prova oral também. Então, como que você se preparou para essas diferentes etapas? Durante a fase discursiva, eu acho que é importante treinar, escrever mesmo à mão, deixar o vademecum todo marcadinho, porque isso agiliza você encontrar as respostas na hora da prova. E durante a preparação para a prova oral é essencial que a gente treine com outras pessoas, porque é justamente esse desconforto de estar respondendo às vezes perguntas que nós não temos tanta certeza se estamos corretos. Esse desconforto durante a prova oral ele pode ser treinado e com isso nós evoluímos e superamos esse medo eventual de falar em público, de estar diante de outras pessoas. E você lembra qual foi a sua maior dificuldade, para a prova oral, né? Você tinha muita ansiedade, muito nervosismo, problema com fala, alguma coisa nesse sentido? Os primeiros treinos não foram tão bons, mas a partir do momento que a gente começa a treinar quase que diariamente, no momento da prova eu simplesmente estava focado ali em responder as perguntas que eram postas, então tive o nervosismo normal, mas nada que atrapalhasse, pois já havia treinado bastante em situações similares. Quando você saiu da prova, você tinha aquela sensação de leveza ou ainda estava muito tenso? Na hora que a gente sai, a gente às vezes fica um pouco na dúvida, mas com a certeza de que entreguei tudo que sabia, que fiz a minha parte e coloquei na mão de Deus o que era melhor para mim naquele momento. Bom demais. Ô Marco, como que você conheceu o Estratégia? Foi indicação de alguém? Foi através de buscas, né? Como que foi? E eu também queria saber quais ferramentas você mais utilizou durante a sua preparação, né? As ferramentas do Estratégia. Então, a estratégia já é muito conhecido no mundo jurídico. Ainda na faculdade eu já tinha conhecimento de estratégia e quando comecei a minha preparação, alguns conhecidos, amigos já utilizavam a plataforma para estudar. Eu gostava muito dos simulados, porque chega um momento que a gente já faz todas as provas possíveis, antigas, então a gente precisa de questões novas para conseguir aferir o nosso rendimento. O fato também do estratégia ter na sua plataforma cobrir diversos concursos ao mesmo tempo, e como eu acabei migrando de carreira para carreira, isso foi importante também para possibilitar que eu já tivesse adaptado ao material com a mesma qualidade de
conteúdo em todos os concursos que o Estratégia cobre. Então, eram essas duas principais vantagens que eu acredito que o Estratégia proporciona aos seus alunos. Como que você pode resumir a importância do Estratégia na sua vida? Demais, principalmente porque a gente precisa contar com um curso que nos ofereça essa estrutura, que nos faça nos sentir seguros e cientes da nossa capacidade de superar esses obstáculos. Então, sem dúvida, foi muito importante para mim. Você faria algo diferente na sua trajetória hoje olhando o seu passado? Eu acredito que eu teria esperado um pouco para fazer as provas e teria feito mais questões no início. Quando eu formei logo, eu focava muito em conteúdo e não fazia tantas questões. Então, acho que as questões elas são essenciais para revisar, para você aprender com as questões. Então, com certeza eu teria corrigido isso, eu teria abreviado o tempo. Bom, e para fechar, eu queria que você deixasse um recado aí para quem está assistindo a gente, né? Seja para quem está começando a estudar agora, para quem já está na caminhada e de repente ainda não conseguiu a aprovação, né? Você acabou de dar uma diquinha aí do que você faria diferente, né? Já pode ser uma dica para o pessoal. Mas para fechar, queria que você deixasse então uma mensagem, de repente até uma dica aí para o pessoal. Combinado. Então, o caminho é árduo, não vou dizer que foi fácil. A gente precisa se superar a todo momento, principalmente lidar com as frustrações, mas é um caminho possível. Depois que você consegue, você vê que realmente não é nada que seja tão impossível de conseguir. Então, continue firme nos estudos, trace metas pequenas, mas se comprometa a cumpri-las. Faça muitas questões, que sem dúvida isso vai mudar a sua forma de aprender. E seguir firme, que o resultado vai chegar e com certeza vale a pena. Bom demais. Então, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente e muito sucesso aí na sua carreira, tá bom? Obrigado, Paulinha. Obrigado, Estratégia. Um abraço para todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui também. Lembrando que aqui no canal tem outras entrevistas, tem muitos conteúdos com os nossos professores também. Então, continue navegando e nos vemos numa próxima. Até mais, tchau, tchau.